Oi, quarto ano, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje é quarta e hoje temos aí aula de português, tá? E aula online aí de matemática, tá certo? Então vamos lá? Acompanha comigo, porque no livro de vocês, na página 13, a gente vai estudar uma coisa que a gente já viu, tá? Só que agora mais aprofundado, com mais detalhes, tá certo? Vamos lá? Olha só, derivação prefixal e sufixal. A gente já viu que existem palavras o quê? Primitivas. Acompanha comigo na página 14. As palavras primitivas, elas são aquelas palavras que não vêm, né, de nenhuma outra palavra. E tem as palavras derivadas, que, ao contrário, ela vem sim de outra palavra aí que já existe, tá certo? Então, o radical, a gente já viu isso também, é aquela parte fundamental aí da palavra, né? É um elemento básico e significativo, no livro de vocês vem dizendo isso, tá bom? E aí, com o prefixo e o sufixo, que foi o que a gente já viu, existe aí também a derivação. Então, o que é essa derivação prefixal e sufixal? São aquelas palavras que são acrescentadas aí nelas, quer dizer, elas já existem, que é o caso aqui de vilarejo. Vilarejo vem de quê, gente? Vem de vila. Então, vila já existe. Então, qual foi aí a derivação? Foi prefixal ou foi sufixal aí que foi acrescentado nessa palavra, né? Então, já percebemos que foi acrescentado aqui, ó, tá? O arejo, tá? Então, essa derivação é o quê? Ela é sufixal. Por que sufixal? Vamos lá, o livro de vocês é um elemento que acrescentamos depois do radical. Já o prefixo é o quê? É um elemento. O que é um elemento, gente? É essas letrinhas, tá? Que formam aí uma palavra, tá certo? E que é acrescentado, tá bom? Então, prefixo, elemento que acrescentamos o quê? Antes do radical, que é a questão aqui de reabrir. A gente sabe que existe abrir. Então, qual é aqui a minha derivação? Prefixal ou sufixal? Prefixal, porque ela vem antes, tá? Então, abrir já existe e o ré foi acrescentado, então ela é derivação aí prefixal, tá certo? Então, vamos lá, acompanha comigo. A derivação prefixal ou prefixação acontece quando um prefixo é acrescentado o quê? Antes do radical, como eu já falei. E derivação sufixal depois aí do radical. Aí tem os exemplos. Lendo, né, o NDO, possivelmente o mente, fazendo NDO, né? Que vem de fazer, e a questão do endo, né? NDO, ler, tá certo? Vem do verbo ler. Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão ler esse textinho aí da página 13, que é uma lenda de Vila Velha, né? Que é uma história aí lá do Paraná, tá certo? Aí vocês vão, já na página 15, vão ler essas duas palavras que estão aí em destaque, lendárias e transformar, e vão aí responder. Esses vocábulos vêm de que palavras? Ah, essa é fácil. Lendárias vem de lendas. Transformar vem de quê? De formar. Então, já no segundo pontinho diz assim: que elementos foram acrescentados nessas palavras aí, nesses vocábulos? Em lendárias foi acrescentado o quê? O áreas. E em transformar foi acrescentado o quê? O trans, tá? Então é isso que vocês vão fazer. Que nome recebe o processo de formação dessas palavras? Uma vai ser sufixação ou derivação sufixal e a outra prefixação ou derivação prefixal. Muito fácil, tá? E aí no jogo rápido vocês vão observar os elementos e vão classificar em prefixo, radical, sufixo. Passarinho. Passarinho. Inho tá aí, ó, em destaque. Então, inho é o quê? Sufixo. Esquadrilha, ilha, sufixo. Morcegos, e aí? Vem de quê? Será que tem derivação prefixal, sufixal? Não, tá? Estamos falando aí de morsegue, até o G, que é um radical. Espertíssima, sufixo. E, enfim, vocês vão fazer. Aí,
Tem aí, né, falando sobre o material de apoio, que é esse material de apoio aqui, que é aí para vocês recortarem, tá certo? E brincarem aí de derivação prefixal e sufixal. Tem aí o des, né? Primeira, respeito, des, respeito, tá certo? Reabrir, marujo, tá? O mar, ujo. É isso aí. Tá certo? Então vamos fazer essas duas páginas, tá? E na página 18 tem aí um texto, tá? Eu vou deixar para a próxima aula, porque nesse texto vem aí conteúdos que a gente estudou. Foi que a gente estudou na última aula. Foi o quê? Os sinais de pontuação, né? Então, nesse texto, a gente vai ver aí que tem tanto conteúdo aí de sinais de pontuação, como esse agora que a gente tá vendo, tá certo? Então, ó, olha só, na página 20, na questão 10 tem assim, escreva se as palavras a seguir são formadas por derivação prefixal ou sufixal. Então, vilarejos, eu já coloquei aqui, vilarejo ou vilarejos, né? É o que? Sufixal, tá certo? Escorria, escorria vem de quê? De algo que corre. Corria, então o es tem o quê? Derivação aí prefixal, tá certo? Sofrimento vem de sofrer, né? Então, por que que a gente chama derivação prefixal e sufixal? Porque as palavras já existem e aí elas só foram acrescentadas aí, como é o caso de sofrimento, que vem de sofrer. Então, o imento aí foi acrescentado e a derivação sufixal. Tá certo? Então é isso. Hoje é essa nossa aula. A gente vai fazer essas atividades. Na aula online a gente vai corrigir aí as atividades de matemática. Tá certo? Então um abraço e até lá.